Então, pessoal, dando continuidade, vamos encerrar rapidamente. Esse é o nosso último slide desse assunto. Na aula de hoje nós iniciamos o assunto, o conteúdo, os conceitos sobre comportamento operante, tá? Espero que tenha ficado claro. Todas as dúvidas a gente tira no Meet, tá? Mas vamos ler rapidamente aqui esse slide. Comportamento é afetado, é controlado por suas consequências. Já foi explicado, mas que isso fique bem claro na sua cabeça. O indivíduo se comporta, logo em seguida tem uma consequência, e esse comportamento é controlado pelas suas consequências. O que é essa consequência? Modifica-se o ambiente, ou seja, eu me comporto, eu modifico o ambiente, e essa modificação também afeta o meu comportamento e modifica o meu comportamento, dizendo se eu volto, se há a probabilidade, se aumenta a probabilidade ou diminui a probabilidade de eu voltar a me comportar dessa forma. Tá? Se o comportamento é influenciado por suas consequências, isso nos dá duas possibilidades fantásticas e extremamente importantes para os psicólogos. Vamos lá. Primeira, nós podemos então manipular as consequências dos comportamentos para compreender melhor como a interação desse comportamento e essa consequência se dá. E B, se os comportamentos das pessoas, também dos animais não humanos, são controlados por suas consequências, isso significa que podemos modificar os comportamentos das pessoas, programando consequências especiais para os seus comportamentos. Tá? Então, se o comportamento é influenciado, ele é controlado por suas consequências, então eu tenho a possibilidade, enquanto modificador do comportamento, eu mexer aqui, eu vou modificar, nessas consequências, eu vou tirar essa consequência, eu vou colocar outras consequências, porque eu mexendo nessas consequências, consequentemente, modifica-se o comportamento. Se o indivíduo comporta-se porque existe, eu vou usar a expressão ganho, tá? Tem uma consequência aqui, que aumenta a probabilidade desse comportamento voltar a ocorrer. E eu não quero que esse comportamento aconteça, então eu mexo aqui nessa consequência, tá? Eu modifico, eu retiro, eu mudo aqui essa consequência para que a emissão desse comportamento também seja modificada, tá? Aqui no outro slide. Alguns exemplos de consequências produzidas por determinados comportamentos inadequados. As consequências que aumentam a frequência de determinado comportamento. Até essa aula, pessoal, eu vou estar usando essas expressões para que fique bem claro na sua cabeça. A partir da próxima aula, a partir do próximo vídeo, a gente vai usar as expressões como reforço, punição, extinção comportamental e todas as demais, tá? Só que as consequências de um comportamento que aumentam a frequência desse comportamento nem sempre são os comportamentos adequados, bacanas ou inadequados. Então, esse quadro aqui está no nosso livro, está no livro que a gente está usando para fazer esse slide e para ficar bem claro para vocês. Então, vamos lá. Nós temos uma resposta, um comportamento. Fazer bagunça em sala de aula, um comportamento inadequado. Qual é a consequência? A atenção do professor. Então, perceba, a atenção não é só essa coisa bacana, tá? Por exemplo, o filho tá fazendo uma birra. Então, o pai e a mãe tá brigando com a criança o tempo todo e pensa que, eu tô brigando, tô punindo. Então, eu vou dar uma palmada, vou pegar um cinto, vou dar umas lapadinhas. Tô fazendo isso para ver se ele para de emitir esse comportamento. No entanto, tá dando atenção. Dá uma pausa aqui. Isso varia muito de indivíduo para indivíduo, tá? Estamos falando para este sujeito do exemplo que eu estou citando. Então, essa atenção desse pai, dessa mãe, ao invés de diminuir a frequência desse comportamento, está aumentando, tá? Da mesma forma que fazer bagunça, como consequência eu tenho o quê? Eu tenho a atenção do professor. E isso acontece muito em educação infantil, isso acontece muito com os nossos filhos em diversas situações. Enquanto a emissão do comportamento adequado, enquanto está quietinho, a gente não dá muita atenção. Acontece mais ou menos assim. O menino tá virando bicho em casa. Aí a mãe tá, menino, para com isso, não sei. Nesse período de quarentena principalmente. Mas quando a criança emite um comportamento adequado, está assistindo tranquilo ou está brincando com o irmão, a gente vou nem mexer.
vou deixar quieto. E aí perde a oportunidade de dar atenção para um comportamento adequado. Isso acontece muito em sala de aula também. Pode acontecer até no ensino superior. A pessoa está sem conversar e não recebe atenção nenhuma. É quando começa a falar ou falar alguma bobeira, a turma fica, ei, lá vem, não sei o que e tal. Pode estar reforçando, pode estar emitindo uma consequência para essa pessoa que, na verdade, aumenta a probabilidade de se comportar dessa forma de novo. Dirigir em alta velocidade, admiração dos colegas. Por que está entre aspas admiração? Porque a gente tem que aprender a explicar, a operacionalizar esse comportamento, tá? Quando a gente fala de alguns conceitos, tipo admiração, o que é admiração? Então, a gente precisa explicar, enquanto psicólogos comportamentais, o que é determinadas expressões. Por isso que eu coloquei entre aspas. Matar aula, mais tempo ocioso, dizer que está deprimido, a atenção das pessoas, ser grosseiro, estúpido, respeito os funcionários, fazer birra, obtenção do brinquedo. Então a criança diz, mãe, eu quero tal brinquedo. Ah, não tá na hora. Agora não. E segue. Aí o menino começa a fazer um escândalo. Mas eu quero! Aí a mãe, pega a menina antipática! A consequência desse comportamento de birra, porque, entre aspas, o que é esse comportamento de birra? Pode ser a expressão verbal, como eu fiz, pode ser se jogar no chão, pode ser gritar, pode ser chorar. Tem crianças que começam a se machucar. Então, tem que descrever esse comportamento, tá? E esse slide, por enquanto, é só. Tá? Eu vou colocar o slide no e-mail da turma na próxima semana, porque esse assunto aqui não terminou. Temos 7 minutos de aula. Eu fiz um slide, eu não vou me aprofundar nele. Na verdade, é um bônus para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Um bônus para vocês. A biografia do nosso querido Skinner. O slide tem muitas informações, não vou ler sobre todas uma delas, estou só mostrando, também está no e-mail da turma, para que você conheça um pouquinho da história do tio Skinner. Nasceu na Pensilvânia, em 1904, teve uma infância feliz, pai, mãe, aquela família tradicional, teve irmão, a mãe era dona de casa, o pai era um advogado promissor. O primeiro encontro dele com a análise do comportamento, na verdade, a primeira formação de Skinner era em letras, mas ele acabou não se encontrando muito. Ele queria ser escritor, mas não deu muito certo. Até comentei isso já com vocês em sala de aula. Então ele foi para Nova York, estava trabalhando como balconista em uma livraria, e foi aí que ele começou a ler os estudos tanto de Pavlov quanto Watson, e ele ficou encantado, ele ficou muito empolgado. Então ele entra aí nesse universo da psicologia comportamental. Aos 24 anos ele matriculou-se no departamento de psicologia da Universidade de Harvard, e aí construiu vários aparelhos, e aí ele começou a trabalhar com os ratos, porque Skinner ele sempre construiu, desde criança ele construía aparelhos e coisas fantásticas. Então ele, desde a questão de como engraxar os sapatos, ele criou um aparelho que na colheita de maçãs ele conseguia diferenciar. Então o Skinner um sujeito impressionante. Esse projeto aqui, deixa eu ver se eu passei. Tá. Ok. Pigeon Project, não sei se falei correto, se é Pigeon, Pigeon Project. Ele casou aos 32 anos, teve uma filha, assim que ele casou, quando ele teve a filha dele em 1938, ele deu uma pausa nesses estudos dele, nessa ciência que ele já havia descoberto, já estava escrevendo sobre o behaviorismo radical. Quando a filha dele nasceu, a primeira filha dele nasceu, ele deu um tempo porque ele ia mergulhar nesse universo de pai, e ele queria fazer bem feito. Só que em 1944, a Segunda Guerra Mundial estava em plenas atividades, e os aviões e as bombas eram comuns, porém não havia sistemas que direcionassem os mísseis.
Ansioso para ajudar, Skinner solicitou fundos para um projeto ultra secreto em que pombos eram treinados para guiar as bombas. Então ele treinou os pombos, haviam discos, e quando as bombas iam errando o caminho, os pombos começavam a bicar nesses discos e aí eles voltavam ao mesmo caminho. Só que aí foi suspenso porque teve outro projeto do radar e tal, e esse projeto do Skinner foi suspenso. Aqui, ó. Titio Skinner e o projeto dele. O Baby Tender. Gente, Skinner sempre foi muito mal compreendido. Até hoje ele é muito mal compreendido. Então, a mulher dele teve a filha, né? Então, como ela sabia que Skinner sempre construiu coisas, ele era muito hábil nisso, ela percebeu que os berços tradicionais não eram seguros. E ela ficou inquieta com isso e disse: bem, faz um berço seguro e tal. E ele fez o Baby Tender. Olha só como era. Era assim, ó. Esse berço... deixa eu ver aqui se eu coloquei na descrição. Os berços poderiam prender as pernas, o bebê, sufocar, os outros. Ele coloquei aqui um berço fechado e aquecido com uma janela de vidro blindex. Ele enviou um artigo para como era esse berço aqui. Ele foi muito criticado porque fizeram uma comparação e diziam, e tem gente que fala isso até hoje, acredita? Que na verdade ele estava condicionando a filha dele. Aí tem gente que pega essa imagem e diz assim, o bebê na caixa, e não sabe nem o que é o Baby Tender. Na verdade é um berço muito mais seguro. Então, como lá era frio, aqui o berço estava sempre quente. Só que a criança ela não ficava o tempo todo no berço. Quando ela dormia, que a mãe colocava no berço, ela colocou aqui num lugar onde ela não precisava se preocupar, que o menino poderia sufocar, que ele poderia se enrolar nas grades do berço enquanto estivesse dormindo. Então, ele fez todo um sistema do berço aqui, de aquecimento, um lugar onde ela poderia ser trocada direitinho, mas a filha dele não ficava nesse berço o tempo todo. Só que quando ele enviou, todo orgulhoso, bichinho, fechado, aquecido com a janela de vidro blindex, tá? Ele enviou um artigo para a popular revista Ladies' Home Journal. Para atrair mais atenção, mudaram o título de Skinner que havia dado e o artigo saiu como o nome de bebê em uma caixa. Uma maneira bem caricata para falar sobre a caixa de Skinner. Meu Deus, eu vou ter que gravar outro vídeo. O Aldentu é um... Eu falei isso, pessoal, porque só vai até 15 minutos, nós já temos 14. O livro que ele escreveu... As máquinas de instrução programada. Isso aqui é fantástico. As filhas de Skinner estavam crescendo quando a mais nova estava na 4ª série e tal. O que foi que aconteceu aqui? Skinner teve que buscar as filhas. Foi no colégio e ele acabou vendo um pouquinho de uma aula. Ele ficou e assistiu alguns minutos. Em alguns minutos da aula que ele assistiu, ele percebeu que a professora estava violando todos os conhecimentos, todas as questões de processo de aprendizagem segundo a ciência do comportamento. Ele disse, poxa, o que é isso? Não, tá errado. E aí ele fez as máquinas de ensinar instrução programada e tem um livro dele só sobre isso. E é fantástico porque Skinner sempre pensou à frente do seu tempo. Isso aqui foi em 1953. E essa instrução programada, essas máquinas de ensinar, elas não tirariam o professor. Só que ele estava vendo que não estava sendo bacana várias crianças numa sala, a forma como a professora estava dando aula. Mas era necessário dar pequenos conteúdos e só passar para conteúdo seguinte quando essa criança aprendia esse primeiro conteúdo aqui. E a avaliação era feita não para saber se a criança aprendeu, mas saber se o conteúdo foi dado, entende? E essa máquina, então cada criança tinha uma máquina, essa é a proposta. E a galera disse, não, é loucura total, quem é que vai aprender diante de uma máquina? Esse cara é perturbado, é bebê em caixa, é máquina. E aí, pessoal, nós estamos em frente a o quê? Uma máquina. Você tá entendendo?
Estamos aprendendo diante de uma máquina, nós temos 5 segundos. Vou encerrar o vídeo por aqui. Leia Skinner, vou mandar o material, vou mandar o slide. 2 segundos, abraço!